Você já ouviu falar em psicografia? Ela é a manifestação de um espírito pela escrita através de um médium. E o que dizer da manifestação mediúnica que só pode ser lida com a ajuda de um espelho? Falamos da psicografia especular. Acompanhe. A psicografia é a transmissão do pensamento de um espírito mediante a escrita feita com a mão do médium. Uma de suas vertentes é a psicografia especular, forma rara de comunicação dos espíritos. Ela leva esse nome pela leitura incomum, que só é possível com a ajuda de um espelho ou contra a luz. Essa que vemos agora foi recebida no 2º Congresso Espírita Brasileiro, em que era comemorado os 150 anos do surgimento do Espiritismo. Nós tivemos aqui mais um fenômeno da rica potencialidade mediúnica do nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco. Repete-se aqui o que ocorreu também na França em 2004, por ocasião do 4º Congresso Espírita Mundial. Divaldo Franco, ele psicografou uma mensagem, mas não é uma mensagem simples, é uma mensagem que se procura explicar como escrita especular ou espelhada, ou seja, é escrita de tal forma que se pode ler se for no espelho. Nós estamos com ela aqui. Só que se nós quisermos lê-la, eu preciso mostrar para vocês e ler contra a luz. E mais ainda, a mensagem é em inglês. O Livro dos Espíritos. A raça humana dos nossos dias tem trazido para si mesmo violência, delinquência e insatisfação, como resultado do avanço da tecnologia e da louca perseguição de muitos conceitos. Entretanto, os problemas urgentes do íntimo do homem encontram resposta dentro dos princípios espíritas. O Livro dos Espíritos é a chave para contrabalancear as questões perturbadoras do comportamento social e emocional dos nossos tempos. O Livro dos Espíritos torna muitas pessoas conscientes de suas responsabilidades através da fé racional bem fundada sobre fatos. Isto trará o renascimento do cristianismo em toda a sua pureza. Desta forma, o Livro dos Espíritos é a síntese da ciência, da filosofia e da religião, trazendo a resposta de Deus aos clamores do homem, o Consolador prometido por Jesus. Joana de Ângeles. A autora da mensagem é o espírito Joana de Ângeles, que foi Joana Angélica de Jesus, uma religiosa que viveu na Bahia e morreu perante conflitos pela independência da cidade. Chegou a hora de nos despedirmos. No nosso próximo encontro, o programa Mundo Além volta com mais temas interessantes para você. Olá pessoal, salve salve! Nós estamos hoje começando um novo tema, que é psicografia e psicofonia, que é o tema 5. Mas antes nós gostaríamos de ler uma pequena mensagem do livro do Sr. Saul Quadros, A Urgência da Paz. Eu achei bem pertinente frente a esses dias que nós estamos vivendo. Obreiros do bem. O campo do bem está a chamar os obreiros que nele possam dedicar o melhor de suas forças, o melhor de seus valores. Atendam, pois, os servos do Pai Supremo, que desejam colaborar na grande redenção da humanidade, na elevação do nosso planeta. Uma farta messe de bens sobrevirá aos que derem de si uma fagulha de amor, em favor dos que, de amor, tanto estão necessitados. O exemplo do Mestre da Galileia está aí para infundir a coragem e o ânimo a quantos ainda vacilam na grande obra da redenção. O amor ao próximo, o sentimento de fraternidade, a renúncia aos sentimentos menos nobres, quais a vaidade,
e o egoísmo serão a ponte que ligue o homem ao princípio superior de todas as coisas. Estejam os homens atentos quanto à sua jornada da terra. Essa mensagem, como eu falei, é do livro Salve, Salve, do senhor Saul Quadros. E é um livro que a gente sempre utiliza lá no centro. E eu achei interessante por conta do tema também. O tema psicofonia e psicografia nos remete ao quê? À necessidade de comunicação que temos. No nosso plano material, nós sabemos que quando nós queremos comunicar, quando a gente quer dizer algo, a gente utiliza a voz. Quando a gente não consegue falar pela distância, a gente escreve, seja por forma eletrônica, mas é escrita de qualquer forma. A gente grava um áudio com a mensagem também. Então tem 1001 recursos que nós temos, ainda mais nos tempos atuais, em que tudo facilita, né? Essa comunicação ser mais rápida e ser uma comunicação mais objetiva, chegar ao ponto das questões, sem precisar de muito tempo. A gente sempre consegue dar nossos recadinhos. Então, como a comunicação sempre foi, sempre é necessária para as nossas relações, então, se no plano físico nós temos esses meios, esses recursos, e aí como é que a gente irá se comunicar com o plano espiritual? Porque nós acreditamos que tem um plano espiritual. Independente de você ser espírita, evangélico, católico, nós temos certeza que existe uma outra vida, um outro plano, seja céu, paraíso, colônias espirituais. Então, como é que acontece as conversas? Mande notícia do mundo de lá, quando a gente quer saber algo do plano espiritual. Então, o que que acontece? Existem algumas pessoas que eles têm, como nós sabemos, a mediunidade. E essa mediunidade é o que Paulo de Tarso bem já nos falava naquela carta aos epístolas, que ele dizia assim, que nós temos vários dons. Ele usa assim, o termo carismas, que são os dons que cada um tem, de ouvir, de falar e de ver. Então ele já dizia, Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, a diversidade dos dons ou diversidade dos carismas. Nós até citamos no último encontro um livro de Hermínio de Miranda, que o livro se chama Diversidade dos Carismas, Diversidade dos Dons. Então Paulo já dizia que temos esses dons. Agora, independente de estarmos usando dentro de um centro espírita, dentro de uma igreja católica, de um templo evangélico, lá vai se dizer, como repetidamente nós já falamos, que estou recebendo alguma intuição do Espírito Santo, o Espírito Santo está me utilizando. É mundo espiritual comunicando com o mundo material. Então, se nós já sabíamos disso, que existe essa possibilidade, como Paulo de Tarso já falou, desde os tempos do Cristo que se falava, então nós vamos entender o que é psicofonia e agrafia. O nome mesmo já está se auto-explicando. Fonia vem de fala, a possibilidade de falar o que os espíritos nos transmitem com suas mensagens. Então, psicofonia. Que mensagens são essas? Qual é a utilidade disso tudo? Nós sabemos que numa reunião mediúnica existem N necessidades, que é a psicofonia para vir para ajudar algum irmão sofredor, algum para esclarecer sobre o processo de uma obsessão, de perseguição e etc. E a psicografia, que é escrever. Essas duas faculdades mediúnicas não são únicas, né? Nós sabemos que tem várias outras. Então, as mais comuns, se vocês ouvirem barulho de fogos no fundo, cachorrinho latindo, é porque os dois não combinam, fogos com cachorro. E nós estamos gravando justamente no São João. Mas sigamos. Então, se nós sabemos que
Existem essas faculdades mediúnicas, e as mais comuns numa reunião mediúnica é a psicofonia e a psicografia. Não que não tenha outras faculdades mediúnicas, mas é o que mais se utiliza numa reunião mediúnica. A gente vai entender o que Kardec já dizia. Vemos que nós temos necessidade dos nossos órgãos do sentido. Isso aqui, quem falou foi Kardec. A comunicação é necessário. Aqui no plano terrestre, nós precisamos dos nossos sentidos. E no plano espiritual, já não são os sentidos. Os sentidos nós precisamos no plano físico. E para comunicar com o plano espiritual, precisamos dos médiuns. Por que médiuns? Porque esses médiuns é que vão fazer essa ponte entre lá e entre cá. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que nós precisamos dos sentidos físicos, tais quais precisamos para nos comunicar aqui na Terra. Nós precisamos da mediunidade para nos comunicarmos com o plano espiritual. Quem não é espírita não comunica com o plano espiritual de forma normal, como acontece numa reunião mediúnica. Só que os nomes é que são dados de formas diferentes, como a gente já falou. Eu tive o Espírito Santo, eu tive um sonho revelador, eu olhei e vi. Então utiliza outras formas de linguagem, mas as intuições de escrever, não precisa lá nos outros templos religiosos dizer que é psicografia, que utilizei através da comunicação, mas fala que eu tive uma intuição, um dom de Deus. Eles utilizam muito essa frasezinha. Eu tive o dom, Deus me deu um dom. Ele tem uma mediunidade. Importante é o quê? É o trabalho que se faz com essa mediunidade, é o trabalho que se faz com esse dom e com essas diversidade de carisma, quando nos diz Paulo de Tarso, muito antes de Kardec. E quando a gente precisa comunicar, como nós falamos, a gente precisa o quê? Manipular a voz, utilizar a voz para que alguém ouça o que nós estamos falando e entenda o que eu estou falando. Então, para tudo existe... Então, para que um médium seja bem sucedido, como nós bem sabemos, né, ele tem que trabalhar de forma equilibrada a mediunidade dele, para que ele consiga falar, né, que é através da psicofonia, ele falar aquela mensagem, e também a psicografia. A psicografia, inclusive, é uma das mediunidades que podem ser treinadas. Sim, o médium pode pegar caneta, folhas em branco e tentar ficar com a mão solta para ver se vem algum rabisco, algo assim. Então, para que nós possamos nos comunicar com o plano espiritual, o médium é esse instrumento, né? Como nós falamos, o médium é o instrumento dessa comunicação, o médium. Como o telescópio e o microscópio, sem o uso do telescópio, a gente não poderia ver os planetas, os cometas, os outros universos além da Terra. O microscópio, antes do microscópio, ninguém acreditava que micróbio existia, porque não via. Então a gente ainda precisa ver para entender um mundo que a gente não vê aos olhos, porque por a gente não enxergar, a gente acha que aquilo não existe. Então quando se criou o microscópio, aquilo tudo que os cientistas já falavam, que diziam que existiam micróbios, foi provado, porque o homem conseguiu enxergar. Antes do telescópio, não conseguia ver além das estrelas. Então, aonde não? Nós somos privilegiados. A Terra é o único planeta que existe, porque ninguém viu outro. Então,
E criou-se o telescópio, que são lentes ultra poderosas que conseguem ver além das estrelas. Aí conseguiu ir aperfeiçoando e hoje consegue entender. Por que eu estou falando do microscópio e do telescópio? Porque o médium, ele vê esse outro plano que as pessoas que não têm mediunidade não veem. Então, porque elas não veem, o mundo dos espíritos não existe? Ah, eu nunca vi espírito. Ah, é mentira. É mentira, sendo que nem todos que creem em espírito são médiuns. Já acredita, porque tem algo dentro de si que já pode ser até bagagens anteriores. E também a leitura das obras da codificação nos dá uma visão lógica que nós não estamos aqui a primeira vez. Sobre o quê? Sobre a sabedoria e as leis de Deus sábias que nos mostram que todo mundo que está aqui tem aptidões diferentes, conhecimento diferente, nível de evolução diferente e principalmente a questão da justiça divina. Como é que eu, mãe, tenho 2 filhos? Um filho eu quero que viva bem, que estude, e o outro eu não possibilito nada ele estudar, eu não possibilito ele ter uma boa condição. Eu, imperfeita, não faço isso com o filho. Agora Deus, que é todo poder e bondade, ele ia colocar um para passar fome, não ter condição de estudar, doente, um que desde quando nasceu já faz tratamento, outro sadio, saudável. Então, tudo isso que a gente está falando é no sentido assim, que nós sabemos que o mundo dos espíritos existe independente de sermos médios e de vermos espíritos. Porque o conhecimento da codificação, do estudo das obras de Kardec, nos dá uma lógica de estarmos aqui. Voltando para o assunto, então a mediunidade é uma missão santa. Essa missão de falar, de ser intérprete dos espíritos, através da psicofonia, de falar, essa questão de escrever, tudo isso é uma missão santa, que os médios é muita responsabilidade, porque abre horizontes da vida eterna, abre horizontes para que aqueles outros do lado de lá venham dizer das suas dores, das suas alegrias, das suas saudades. Olha que beleza, olha que missão magnífica. Um médium conseguir, ao invés de ter medo, como algumas pessoas normalmente têm, porque um corpo vai tomar conta do meu. Nós sabemos pela lei da física, repetir, 2 corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo espaço. Então não tem como um espírito incorporar no outro. Existe um espírito que aproxima do médium, e quando ele aproxima tanto que o perispírito começa a passar o que o outro está passando. Então é uma missão santa e magnífica, é abrir horizontes da vida eterna. Por que vida eterna? Porque é a nossa verdadeira vida é a vida eterna, é a vida espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Então essa sim é a vida eterna. Eu estou aqui na escola terra, neste momento, tentando aprender, tentando reconstruir um novo caminho. Essa vida eterna é a vida espiritual, sim. E nós vamos agora entrar em detalhes sobre a psicofonia, que é quando o espírito aproxima do médium e o médium verbaliza mensagens, seja de forma positiva, sofredoras. Então, essa psicofonia que nós já falamos, a fonia, falar, e através do órgão, sim, ele aproxima do órgão da fala, que é onde tudo acontece. Por que a gente colocou aqui psi? Psi, nós sabemos, para quem estuda a psicologia, que é a 23ª letra do alfabeto grego, que essa letra faz assim, ó. Essa letra é um tridente. A psicologia utiliza esse tridente como se fosse um símbolo psi. Então, se a psicologia estuda o psi, estuda a alma, está dizendo o quê? A alma se comunicando através da fala. Olha como a psicologia e a doutrina espírita
conversam bem, elas trocam psicologia e psicofonia. A psicofonia, você vai falar das dores da alma, das alegrias da alma. A psicografia, eu vou escrever algo que está vindo da minha alma através ou do meu animismo ou de algum espírito que se aproxima. Então, a psicofonia, o médium vai verbalizar mensagens que podem ser positivas ou negativas. A psicografia, o médium vai traduzir pensamento do espírito pela escrita. Então, gente, não tem dúvida. Psicofonia e psicografia. Grafia de escrever, fonia de falar. Eu acho que está bem claro. Sendo que a psicografia, ela pode ser direta e indireta. Como assim, Carla? Direta e indireta. Quem já estudou sobre os primórdios do Espiritismo, como tudo começou, as mesas girantes, o movimento, existia ali uma força a mais que fazia com que as coisas movimentassem. Depois começou a botar um lápis numa cesta e escrever. Ali existia uma ação direta de um espírito sobre o objeto que fazia escrever. Não era através da mão do médium. Então, é de forma direta. O espírito utiliza uma escrita de forma direta. Ah, é porque antes diziam assim, olha, naquele tempo, antes de Kardec organizar toda a codificação, que ele ainda estava como um curioso do assunto, nós vamos ali para um encontro, que era tipo um sarau, faziam isso como espetáculo. Nós vamos para poder ver as cestas escreverem, dizia assim. Então, como se a cesta tivesse um inteligente. E não é assim, é uma força inteligente que agia sobre a cesta, sobre o lápis para escrever. E a psicografia indireta é que o espírito utiliza de forma indireta se comunicar através da mão do médium. Quais são os médiuns que têm um conhecimento e uma experiência e um inúmeros trabalhos dedicados à psicografia? Vamos começar. Ivone Pereira, Chico Xavier, são muitos, mas nós vamos falar aqui agora de alguns que são assim os pioneiros aqui no Brasil, né? Tem Chico Xavier, como eu falei, Ivone Pereira, tem Divaldo Franco, Raul Teixeira, tem N médiuns que trabalham fazendo esse intercâmbio. Nós sabemos que toda obra mediúnica não necessariamente é obra espírita. Isso é muito importante, vocês entenderem, vocês assimilarem. Ah, foi um médium que escreveu, é uma obra espírita. Passe primeiro pela análise, se tem coerência aquela leitura. Porque às vezes a gente chega numa livraria, tem N trabalhos mediúnicos. Mas se você for ler aquele trabalho, muitas vezes não tem assim um embasamento. Então ainda, sabe, daquela coisa da superficialidade das coisas. Nem toda obra mediúnica é obra espírita. Nós vamos falar um pedacinho aqui desse livro que eu acho extraordinário, que é A Complexidade, já citei esse livro aqui antes, A Complexidade da Prática Mediúnica. Esse livro é de Valdeir Bezerra de Almeida e ele vai nos dizer sobre o que nós já citamos antes, diversidade dos carismas, que não tem um tipo só de mediunidade, que é importante, tem muitas, e essas duas que nós estamos citando é a que mais utiliza na reunião mediúnica. Mas sabemos, ele fala aqui, médios atualmente, os principais tipos de médios atualmente são médios psicofônicos, psicógrafos, sensitivos ou impressionáveis, videntes, audientes, de efeitos físicos e médios curadores. Médios curadores, nós conhecemos o trabalho lá do grupo Saul Quadro, é aqueles médios que utilizam de sua energia para que a espiritualidade maior faça um trabalho de cura. O médium me curou. São instrumentos, são mediadores para que a espiritualidade maior utilize. Então, quando alguém falar muito, esse tipo de trabalho é um trabalho diferente, a gente não vê muito esse tipo de trabalho de curadores. Já se dizia
e já está classificado esse tipo de mediunidade no livro dos médiuns, você também encontra falando. Então, as mediunidades, não tem uma mediunidade igual a outra. Existem cada um com suas características próprias, cada um tem sua maneira de trabalhar. E eu vou ler bem rapidinho aqui sobre os médiuns psicofônicos, que muito embora por vezes se vejam pressionados por entidades em aflição, cujas dores ignoradas lhe percutem nas fibras mais íntimas, educar-se-ão devidamente para só oferecer passividade ou campo de manifestação aos desencarnados inquietos quando o clima da reunião lhe permite o concurso na equipe de atividade. O que ele está dizendo com isso? Às vezes chegam irmãos muito comprometidos, desequilibrados, e o médium psicofônico ele tem que ter muito cuidado na filtragem para não dizer tudo que aquele irmão vem falar, porque não é que um irmão está falando e eu tenho que seguir exatamente. Essa aí é a questão da filtragem, do equilíbrio. Se ele chegar agredindo alguém, falando palavrões, falando coisas de uma linguagem chula, o médium tem que falar igual? O médium é consciente, ele não entrou no corpo dele e tomou o corpo. Ele tem que filtrar e falar de forma, teu irmão aqui que está muito agressivo, ele está muito nervoso, está falando palavrões, sem repetir os palavrões. Por que é importante ele falar isso? Para que o pessoal de apoio comece a fazer vibrações para ajudar. Essa é a importância, e eu não poderia deixar de falar. Antes de encerrarmos também, eu gostaria de sugerir a leitura do Livro dos Médiuns, muito importante. O Livro dos Médiuns, a gente está sempre fazendo o estudo juntamente com as obras básicas, no capítulo 13, ele vai falar sobre a psicografia. A psicografia, ele vai entrar em detalhes, explicando que a escrita e a palavra são as mais comuns. Ele vai citar também que o médium, ele não é uma máquina, ele pode fazer a filtragem dele. É muito interessante essa leitura e eu recomendo para vocês fazerem. Não é privilégio, não é um requisito assim, ser melhor de que ninguém ter mediunidade. Como nós falamos, é uma missão. É santa, mas é uma missão. Então, no final, como eu vou responder sobre aquela missão? O que foi que eu fiz com essa missão tão digna, tão maravilhosa, em que eu me predispus a vir para fazer esse trabalho? Nós gostaríamos também de falar para vocês sobre a mediunidade que pode ser sonambúlica ou inconsciente, consciente intuitiva, voz direta ou pneumatofonia. Quando fala sobre isso, tem no capítulo 12, explicando que era para eu citar no último encontro, para vocês lerem no capítulo 12, que foi antes desse tema, que nós deveríamos ter indicado e não indicamos. Então é isso, pessoal. O vídeo que nós colocamos no início, antes dos trabalhos, ele é uma animaçãozinha de Divaldo Franco. Ele falou sobre uma mediunidade, que é aquela mediunidade que ele consegue mostrar de forma assim, bem segura, através de escritas mais sofisticadas, ao contrário, que você só pode ler se você colocar um espelho ou então contra a luz, que é uma mediunidade de alguém que já tem mais tempo com o trabalho mediúnico. Eu espero que vocês tenham gostado e que a paz do Mestre Jesus continue conosco, que nós possamos dar continuidade sempre aos estudos, fazendo a nossa parte, buscando a leitura complementar das obras básicas. Então é isso, que a paz do Mestre Jesus seja conosco hoje, agora e sempre. Muita paz.